Então, pessoal, nós já resolvemos essa equação aqui acima, né? A solução era exatamente essa, eu vou passar para cá, em verde, tá? Então, a população no instante t, é uma de variáveis separáveis, né? É a população inicial P0 e exponencial dessa constante de proporcionalidade t, certo? E aí, aqui está a informação que vai ajudar a gente a descobrir essa constante de proporcionalidade, que a população dobra em 50 anos. Então, se a gente está medindo o tempo t em anos, isso quer dizer que P de 50 é duas vezes a população inicial, certo? Mas P de 50, pela nossa solução, é a população inicial exponencial de K vezes 50, KT, certo? Então, agora aqui a população inicial cancela com essa, não nula, né? E a gente vai encontrar, então, o exponencial de 50K igual a 2, aplicando ln, né, em ambos os lados. Ln de exponencial é a identidade, então 50K é igual a ln de 2. Então, o nosso K, constante de proporcionalidade, é ln de 2 dividido por 50. E aí, ln de 2 é aproximadamente 0,69 dividido por 50. Encontrei o valor de aproximadamente 0,014, tá? Então, o nosso modelo aí para a nossa população é a população inicial exponencial de 0,014 vezes o tempo, né? Essa população naquele ano e meio. E aí a pergunta é, em quantos anos, né, essa população será o triplo da população inicial? Então a gente quer encontrar o t, tal que P de t seja igual a 3 vezes o triplo da população inicial. Então, P de t é P0 exponencial de 0,014t, eu quero que isso seja igual a 3p0, aqui os p0 cancelam, e a gente vai ter então a exponencial de 0,014t igual a 3, aplicando a ln em ambos os lados, a gente chega que 0,014t é igual a ln de 3, portanto, né, isolando ali, a gente vai ter que encontrar o tempo ln de 3 dividido por 0,014. O ln de 3 aí é aproximadamente 1,09, dividindo por 0,014, eu encontrei aproximadamente, tá bom? Só para a gente aproximar, 78 anos e meio. Só que atenção, né? Comparado lá com o T partindo de zero, né? Então, em 50 anos a população tinha dobrado, em mais 28 anos e meio, né? Para completar os 78,5, ela já triplica. Tá bom? Então, essa seria a solução do exercício usando o modelo de crescimento aí que a gente viu. Dando continuidade, então, com os nossos modelos lineares, agora a gente vai ver um bem interessante. Tem nas videoaulas lá do Dr. Trevor Bazet, que a gente provavelmente vai ver algumas partes. Ele também faz esse modelo, um experimento bem interessante, que a gente pode estar vendo aí, que é a lei do resfriamento de Newton. Então, trata basicamente da troca de calor entre um corpo e o meio ambiente em que esse corpo está, e vai considerar as seguintes hipóteses. Primeiro, que a temperatura depende apenas do tempo, tá? Não tem nenhum outro fator que vá causar variação aí na temperatura, ou que vá alterar ou variar a maneira como, né, existe essa troca. Então, vai depender apenas do tempo, aqui, né, nesse nosso modelo. A temperatura do meio ambiente é constante, então também não tem nenhum. A gente está desconsiderando os fatores externos, tudo isso para simplificar, né, o modelo. A gente desconsidera os fatores externos que, porventura, alterem a temperatura do meio ambiente. E a lei, né, do resfriamento de Newton, que diz o seguinte: a taxa de variação, então em ênfase, né, taxa de variação, derivada, né? Então, a derivada da temperatura em relação ao tempo é proporcional, novamente a ênfase, porque a gente vai considerar uma constante de proporcionalidade, é proporcional à diferença entre a temperatura do corpo e a temperatura do meio ambiente, tá? Basicamente, né, o que está acontecendo? Se, por exemplo, o corpo está muito mais quente, tem muito mais calor do que o meio ambiente, né? Então quer dizer que essa taxa de variação vai ser maior, ele vai perder calor, né? Vai fazer essa troca aí de calor mais rapidamente. Se a temperatura do corpo está mais próxima da temperatura do ambiente, ele vai perder calor
com menos velocidade, né, mais devagar. Ou resfriar também, né, ganhar, aquecer, né, quando o corpo está frio e está num ambiente mais quente, né, com uma temperatura maior. Se as temperaturas estiverem muito distantes, né, ele vai ganhar calor mais rapidamente. Já se as temperaturas estiverem quase iguais, essa taxa de variação vai ser menor, então por isso proporcional a essa diferença. Matematicamente, né, a gente tem aí então que dt, a variação da temperatura, né, a taxa de variação da temperatura em relação ao tempo, é igual a K vezes a diferença das temperaturas, T, que é a temperatura do corpo, e A, que é a temperatura do ambiente. Então, observe, né, que é importante aqui a hipótese da temperatura do ambiente ser constante, né, na hora da resolução dessa equação diferencial. Claro, aqui também, novamente, vai ser uma equação de variáveis separáveis, né, só vai mudar aí o argumento do ln depois. Mas, antes disso, né, a gente faz aí essas 3 observações, tem lá no material também do Sr. Matheus. Ó. Então, observe. Se a temperatura do corpo é maior do que a do ambiente, eu esqueci de mencionar. Essa constante K, ela é uma constante negativa, tá? Que ela, dependendo dessa diferença, né, o corpo perde calor. Ou a gente coloca um menos K com o K positivo, tá? Então, se a temperatura do corpo é maior do que a do ambiente, né, ele está mais quente, essa variação é negativa, a taxa de variação é negativa. O que quer dizer que a função temperatura é decrescente. Lembra lá, né? No cálculo 1, né, analisando o crescimento ou decrescimento da função, é a mesma coisa que analisar o sinal da derivada. O sinal da derivada é negativo, a função é decrescente, quer dizer que o corpo está resfriando, perdendo calor. Se a temperatura do corpo é menor do que a do ambiente, ou seja, ele está mais frio, né, mais gelado aí do que o ambiente, então ali a diferença é negativa, T menos A é negativo, a constante K é negativa, então o produto é positivo. Logo, a derivada, a taxa de variação, é positiva, então a função vai ser crescente, o que significa que o corpo está ganhando calor, né, está esquentando. Já se a temperatura do corpo e do ambiente são iguais, aquela diferença é nula, portanto, a taxa de variação é nula, a derivada é nula, o que implica que a temperatura é constante, não há mais troca ali de calor, porque aquele sistema ali já chegou num equilíbrio, tá bom? Então, a constante, só lembrando ali, é negativa, ou menos K, com K positivo, isso vai ser acrescentado lá no slide também. Em relação à equação diferencial, né, gente, a gente já viu. Então, aqui, ó, a gente tem a gente faz aí a divisão, né? 1 sobre t menos a dt igual a k dt. Aqui é t maiúsculo e t minúsculo, né? Então, a gente vai ter aí o ln, que a gente pode colocar como um módulo, né? A gente não sabe da temperatura, que a gente faz a integral indefinida. E aí a gente tem o ln igual a kt mais uma constante. Então, novamente, a gente vai ter aí o módulo de t menos a igual aquela ali vai ficar uma constante C1, digamos, né, exponencial do kt. O módulo a gente pode tirar, como ele fica mais ou menos, a gente pode incluir naquela constante C1 também, tá bom? Então, eu posso tirar o módulo, geralmente a gente sempre pode tirar, ou seja, né, a temperatura num instante t do nosso corpo é uma constante exponencial de Kt mais a temperatura do ambiente, onde o nosso K, só para a gente lembrar, é uma constante negativa, constante de proporcionalidade. Vejamos então aqui um exemplo, né? Ele diz o seguinte: quando um bolo é tirado do forno, sua temperatura é 300 graus, aqui ele está em Fahrenheit, né? Então, a temperatura inicial, a gente não viu o problema de valor inicial, né? Então vamos só retomar aqui, pessoal, tratando dessa temperatura inicial. Então digamos aí que a temperatura no instante zero, né, que a gente está observando, que a gente começa a observar, seja uma T0, um valor fixo, tá? Então isso implica, aqui substituindo T igual a zero, fica constante exponencial de K vezes zero, certo? Então é 1 mais A, ok? Então a nossa constante, desculpa, isso aí então é no instante zero, isso é igual a T0, que implica então que a nossa constante C1 é T0 menos A. Então a gente pode substituir isso aí e encontramos esse nosso modelo, né?
a constante C1, que é a temperatura inicial menos a do ambiente, exponencial de Kt mais A. Para determinar o K, a gente precisa de uma segunda observação, né, diferente da observação inicial, mas agora a gente pode, em concreto, passar para o nosso exemplo. Então, voltando aqui para o exemplo do bolo, né, ele diz o seguinte, né, a temperatura, quando ele é tirado do forno, é 300. Então, a gente vai considerar que a temperatura inicial é 300. Vou colocar, não vou usar as medidas, mas aqui está em Fahrenheit. 3 minutos depois, mais tarde, a temperatura já passou a ser 200. Então, eu vou colocar aqui que a temperatura de 3 é 200. Observe que essa aqui, então essa aqui é a T0, que é a T de 0, digamos. Mas a gente já vai substituir aqui, né? Essa aqui é a observação que a gente usa para descobrir a constante de proporcionalidade, tá? E aí ele pergunta assim, quanto tempo levará para o bolo resfriar até a temperatura ambiente? Ó, então ele já falou para a gente que a temperatura ambiente é 70 e ele quer saber, né, quanto tempo que vai levar para o bolo chegar nessa temperatura. Então, a gente considera aí, né, a lei de resfriamento de Newton, a gente considera que todas as hipóteses lá são satisfeitas, da temperatura do ambiente constante, só depende do tempo, né, e a equação diferencial. Então, a equação diferencial a gente já resolveu, praticamente a mesma, né, e chegamos nessa solução. Então, eu vou escrever aqui embaixo para a gente, já com os dados, tá? Então, a gente chegou ali no modelo temperatura de T, é T0 menos A, T0 é 300 menos A, 230, não fiz dois parênteses, 230 vezes a exponencial do Kt mais a temperatura ambiente, que é 70, tá bom? Esse é o nosso modelo. Vamos usar, então, essa observação do T3 igual a 200 para achar o K, tá? Então, T de 3 foi dado que é 200, mais, pelo nosso modelo, T de T é 230, exponencial de Kt mais 70. Okay? Então, eu vou rearranjar aqui. Então, eu coloquei aqui as contas para a gente poupar um tempo, né? Então, aqui eu tinha esquecido T igual a 3, tá? Fiz a substituição. Então, passo 70 diminuindo, 230 exponencial de 3K, 200 menos 70, 130. Então, exponencial de 3K tem que ser 130 sobre 230, simplifico zeros, 13 sobre 23. Aplicando ln em ambos os lados, a gente vai encontrar em ambos os números dessa igualdade. A gente encontra, então, 3K igual a ln desse quociente. Agora, a gente pode usar, então, a regra do logaritmo, né, para o quociente. Então, ln de 13 menos ln de 23. Vou usar a calculadora para calcular esses valores e depois dividimos por 3. Calculando aí aproximadamente ln de 13, 2,56, ln de 23, 3,14. Então, o nosso K fica menos 0,58 dividido por 3, que deu aproximadamente menos 0,19. Então, veja, né, a nossa constante K, como a gente já preveu, já sabe, né, é negativa. Então, agora eu vou substituir essa constante K no nosso modelo. Então, a gente vai obter aqui, ó, vou colocar aqui em verde. Então, pessoal, está aqui o nosso modelo, tá bom? Encontramos aqui esse modelo. E agora a pergunta é, quanto tempo que vai levar para o bolo resfriar, né, chegar até a temperatura ambiente? E olha que interessante o que acontece aqui, ó. Só um minuto. Se nós igualamos ali, ó, ao nosso modelo, né, 230 exponencial de menos 0,19t mais 70, igual a temperatura ambiente 70. O que acontece? Esse 70 aqui cancela com esse, e a gente fica, então, 230 exponencial de menos 0,19t igual a zero. Só que veja, dividindo tudo por 230, nós obtemos, então, que a exponencial de menos 0,19t é zero. Só que isso é uma contradição, né? Porque a exponencial aqui é sempre diferente de zero. O que a gente sabe é que como essa constante aqui, né, 0,19t, 0,19 é negativa, no limite, quando t tende a infinito, é que esse valor zera, né? Ou seja, que a gente tem a temperatura igual à temperatura do ambiente. Isso aqui nada mais é do que 1 sobre a exponencial de 0,19t. E aí, como é que a gente vai lidar com isso, né? E por que isso acontece? Para perceber isso, a gente vai voltar aqui na solução
daqui a pouco no próximo vídeo.